Taroanos, estamos aqui para mais um episódio do nosso IGTV, o Tarô na História. E o que eu faço aqui? Eu venho trazer uma carta dos arcanos maiores associada a algum personagem histórico. Já vimos o louco, já vimos o mago, a suma sacerdotisa, a imperatriz e hoje, por ordem, é dia do imperador. Antes da gente chegar no personagem, vamos recapitular a carta. O imperador é o arquétipo masculino, ele é o arquétipo do pai e do homem do tarô. O que então isso quer dizer? O que o inconsciente coletivo entende por pai? O que o inconsciente coletivo entende por figura masculina? Entende, claro, como pai, a ideia do alicerce, da base, do provedor, da compreensão, do carinho pelo filho, mas também a ideia da rigidez, da firmeza, lembrando que é o arquétipo masculino. Nós vimos na semana passada o feminino falando da passividade, que eu acabei trazendo a Rainha Elizabeth, já que eu não podia trazer uma mulher que se posicionasse tão fortemente, porque a imperatriz tem o quê de passividade? Afinal de contas, ela é o yin, o imperador é o yang, ele tem a atividade. Agora sim eu precisava trazer um personagem forte, um personagem rígido. Primeiro eu pensei, imperador, né? Nero, em Roma, por que não? Parei, refleti mais um pouco. Talvez esta figura que eu esteja trazendo seja um pouco mais famosa, seja um pouco mais da vivência de todo mundo. Por que não? Napoleão Bonaparte. Alguém que se autoproclamou, que se autocoroou imperador. Esse sim tem essa masculinidade alta, né? Essa questão de imperador bem firme. Então, vamos falar um pouco sobre Napoleão Bonaparte em relação à carta do imperador. Lembrando que tem o seu lado ruim, que também vai estar muito bem representado por esse personagem histórico. Vamos lá. Napoleão Bonaparte, inteligentíssimo, tal qual o imperador. As táticas de guerra desse cara, baixinho, né? Dizem que era baixinho, mas era um grande homem. São estudadas até hoje as suas técnicas de guerra em várias academias militares pelo mundo inteiro, porque realmente elas foram revolucionárias. A primeira batalha na qual Napoleão de fato se destacou foi na cidade de Toulon, na própria França, de onde ele é, né? Francês, todos vocês sabem. Napoleão sempre apoiou o lado republicano daquela briga pós-Revolução Francesa. A França estava num caldeirão, estava muito difícil centralizar o poder naquele momento, porque após aquela rebelião toda, imagina, tinha a questão da burguesia, tinha a questão dos antigos nobres, tinha a questão das outras monarquias europeias no foco, morrendo de medo do que tinha acontecido na França, tinha essa luta de ideologias e precisava de uma figura para selar a paz. Quem veio a ser esta figura? Napoleão, que no primeiro momento era simpatizante do lado dos jacobinos. Inclusive, ele ganhou muito respeito dos irmãos Robespierre, que acabaram sendo presos. Quando os irmãos Robespierre são presos, acontece que Napoleão vai junto. Mas o cara é tão bom, o cara é tão necessário, o cara é um militar tão tático, que ele acaba sendo solto para ajudar a França nas suas próximas batalhas e conquistas militares. Ele acaba virando o primeiro cônsul. Tá aí a primeira etapa da era napoleônica, conhecida como o consulado. Napoleão ainda cônsul. Como cônsul, ele tinha as suas ideias republicanas, ele tinha o apoio maior da alta burguesia. Mas de republicano ele não tinha muita coisa. Já no consulado, na era do consulado, ele começa a perseguir toda a oposição e acaba se autocoroando imperador. Ele vai fazer todo esse processo de coroação com o apoio popular, sim, porque afinal de contas ele tinha conseguido esse momento de paz, esse momento de apaziguação, ele tinha conseguido esse apoio da burguesia, e aí ele resolve fazer uma votação, um plebiscito. Não se sabe até que ponto de liberdade houve, mas fato é que Napoleão ganhou apoio de 60% da população francesa para declarar-se imperador. E assim ele faz. Ele até convida o Papa Pio VII para sua coroação. O Papa vai, o Papa estava todo crente que ia coroar Napoleão, mas Napoleão pega a coroa da mão do Papa e se autocoroa e também coroa a sua esposa Josefina, para provar que acima dele não tinha ninguém, não tinha para Papa, não tinha para ninguém.
eis que começa a segunda parte da Era Napoleônica, conhecida como Império. Napoleão como imperador. E aí, rapaz, imagina esse homem imperador. Deu cargo para a família inteira, ou seja, o lado paizão, o lado família do Napoleão. Além disso, ele saiu invadindo vários territórios, buscando comprovar essa hegemonia francesa, e ele consegue, ele vence, porque ele é inteligente, ele sabe articular, tal qual o imperador, ele sabe guerrear, tal qual o imperador. Acontece que ele acaba esbarrando aonde? Na Rússia, lá no inverno russo. Não foi fácil vencer Napoleão não, tá? Ele precisou entrar na Rússia. Os russos foram perspicazes, não bateram de frente, souberam deixar o exército napoleônico, toda a tropa napoleônica, sofrer com o frio e com a falta de alimentos e assim ir morrendo aos poucos. Dessa forma, Napoleão acaba sendo derrotado. Quando ele é derrotado, ele é capturado e mandado lá para a ilha de Elba. Mas, imperador, né, amores? O cara é demais, o cara foge, o cara volta para a França. E aí começa a terceira fase da Era Napoleônica, conhecida como o governo dos 100 dias, porque dura só 100 dias. Nesse período de retorno do Napoleão, Napoleão já volta querendo reformular, fazer uma constituição liberal para a França. Aí ele perde o apoio de quem? Lá da alta burguesia, lá daquele pessoal todo que apoiava ele, porque chega para lá com liberalismo, a gente quer ver o nosso lado. Enfim, Napoleão acaba preso mais uma vez. Dessa vez ele é isolado na ilha de Santa Helena, aonde ele morre. Sempre aconteceu essa vertente, né, da dúvida se Napoleão foi ou não envenenado, porque foi encontrada uma grande quantidade de arsênico no seu corpo, mas parece que não. Parece que realmente ele tinha câncer no estômago e eram remédios muito fortes à base de arsênico que fizeram essa grande concentração no seu organismo. Então, assim se encerra a história de Napoleão, o imperador, o homão, homem demais, né? Acabou enfiando os pés pelas mãos, acabou sendo bélico demais, enfim, mas se preocupou com a França, se preocupou com a sua família, conseguiu melhorar a economia e tinha uma inteligência ímpar, totalmente fora do comum, principalmente para as questões bélicas. E assim a gente encerra a Carta do Imperador, sendo representada por Napoleão Bonaparte.